Olá, tudo bom? Olá, gente, meu nome é Arilson, eu sou ator, eu me formei, me preparei para isso, mas mesmo assim não é só chegar aqui, pegar o texto de um roteiro, decorar o que está escrito e achar que tudo vai acontecer assim, ó, como num passe de mágica, né? Todo trabalho ele precisa de uma preparação. No meu caso, é o estudo do conteúdo do texto que vai ser gravado, as observações das técnicas de apresentação, o ensaio do gestual, as expressões do rosto. E o mesmo acontece com todos os profissionais, todos os trabalhadores que estão aqui. O câmera, o diretor, o iluminador, o cenógrafo. Apesar de não conhecer detalhes de todas as profissões, eu tenho certeza de que cada uma tem o seu momento de preparação, de estudo, de dedicação. Já imaginaram, por exemplo, se chega agora um grupo de pessoas e me pede para realizar atividades de esporte e lazer durante todo um dia? Eu confesso a vocês que eu não saberia nem por onde começar. Porque não é como uma peladinha de rua não, que você coloca a bola no chão e deixa rolar. Tem que se preparar, tem que planejar e definir local. E foi pensando nisso que surgiu, que foi elaborado o Arco Ocupacional de Esporte e Lazer. Eu sou um dos organizadores, dos responsáveis pela organização do material relativo ao arco ocupacional de esporte e lazer do ProJovem. Quando nós pensamos, eu e a nossa equipe, quando nós pensamos a organização desse material, nós adotamos alguns princípios que nos pareceram fundamentais para facilitar a apreensão do jovem que estivesse envolvido com o material do arco ocupacional. Nós procuramos apresentar um conjunto de princípios que, embora básicos, e é importante que se diga que esses princípios apresentados são muito básicos, eles são efetivamente uma formação inicial, não dão conta de todo o arcabouço teórico, prático e de conteúdos que essas formações exigem do profissional, mas certamente dão conta de um conteúdo mínimo que permita ao jovem atuar no mercado de trabalho específico. Nós procuramos apresentar discussões básicas de uma forma bastante compreensível, bastante acessível, que fosse de fácil trato para o jovem que está envolvido com o ProJovem. Sempre com o princípio de entender que o profissional de esporte e lazer, ele fundamentalmente tem esporte e lazer como ferramentas educacionais e não como um fim em si mesmo. Então foi tendo em conta esses princípios que nós preparamos o material que vocês têm em mãos. Voltando à questão. Se eu tivesse que preparar atividades de esporte e lazer para um dia, para um final de semana, para uma semana inteira ou até mesmo para um mês inteiro para um grupo de pessoas. Bom, gente, a base disso tudo é um bom planejamento que atenda às necessidades, interesses e desejos daqueles que vão participar. A nossa equipe foi atrás de exemplos de planejamento e prática de esporte e lazer. Um bom planejamento de atividades vale para qualquer tipo de evento, para qualquer lugar de recreação e muito mais. Vale para qualquer profissão, se você pensar bem. Nessa área de esporte e lazer, as atividades podem ser desenvolvidas em muitos lugares. Pensando assim rápido, eu logo lembro de festas, de reuniões em empresas, convenções, em praças, ruas de lazer, condomínios, bairros. Mas quem disse que só são esses lugares? Muitas vezes as oportunidades dependem mais da sua criatividade do que qualquer outra coisa. Saber utilizar os recursos existentes no local, adaptar o seu planejamento e buscar melhores soluções. O objetivo principal do projeto é a formação do indivíduo como cidadão de bem. Isso aí é o principal objetivo que é planejado aqui nosso, né? Planejamento nosso aqui dos professores. Claro que se ao longo do período do trabalho aqui tiver algum talento, alguma qualidade, claro que a gente tem a possibilidade de encaminhar também para o clube. Bem, a gente visa atender os filhos dos associados e as crianças que moram aqui nas comunidades em volta do clube,
no caso é a Maré. Nós começamos a fazer visitas nessas comunidades, mostrando a importância de um projeto social. As crianças são de 8, uma faixa etária de 8 a 16 anos, tá? E uma exigência nossa é que tenha sido matriculada na escola. O menino, para fazer parte de um trabalho, ele tem que ter disciplina, principalmente, tem que cumprir com os seus horários, com as normas que o próprio esporte oferece. E isso ajuda muito ao desenvolvimento, não só do atleta, mas como um caráter de um cidadão também, né? Nós iniciamos com 2 dias na semana, eram de manhã e à tarde, só que a demanda na parte da manhã não foi tão grande quanto a parte da tarde. Hoje a gente utiliza 2 dias da semana, no horário de 2 horas às 4h30 da tarde. Durante o mês a gente visa trabalhar a parte de recreação, lógico, usando o futebol como uma ferramenta. O principal mesmo é a gente utilizar a recreação mesmo, como um todo. Nós apresentamos para o clube um planejamento anual, em que inclui jogos extras fora daqui, do próprio nosso espaço aqui, campeonatos em outros lugares. Um semestral também, que é importante a gente passar para o clube. Um mensal a gente já faz entre a gente e o plano de aula diariamente. A gente inicia sempre com um aquecimento, um alongamento, procura usar o lado lúdico, recreativo na segunda parte, um trabalho específico do futebol, no caso, foi o trabalho técnico que nós fizemos aqui, condução de bola, passes. E a gente termina sempre com o jogo, né? Que é o coletivo propriamente dito. A dica principal é você estar comprometido com aquilo que você estudou, se formou, e quando estiver na ponta ali, na prática com o aluno, ser verdadeiro e estar comprometido com o trabalho. Agora vamos saber das pessoas nas ruas o que elas sabem sobre esporte e lazer. Você sabe quando surgiu o primeiro esporte, quando surgiram os esportes? Não sei muito, sei mais assim, a história das Olimpíadas, né, da Grécia, essa coisa que a gente aprende mesmo na parte de história e tal, mas fora isso não sou muito por dentro não. Primeiro esporte, a data que surgiu? Isso, quando que surgiu? Olha, não faço ideia, eu sei que as Olimpíadas já tem bastante tempo, mas eu não sei como surgiram os primeiros esportes não. Eu não faço ideia. Sei lá, 1500. Esporte e lazer, como vocês devem ter percebido no livro, são fenômenos que surgem num período relativamente recente de nossa história. Isso é comum nós vermos definições que apresentam como fosse um fenômeno da antiguidade. Entre os gregos já havia esporte, entre os romanos já havia esporte, mas efetivamente, do ponto de vista conceitual, isso é um equívoco. Aquilo que gregos, romanos e medievais faziam eram importantes práticas corporais que guardam semelhanças com o fenômeno esportivo conforme nós concebemos e conhecemos no dia de hoje. Mas não eram ainda exatamente esporte, um fenômeno que vai surgir no final do século XVIII, na Inglaterra. O esporte progressivamente foi ocupando espaços cada vez mais impressionantes no cenário internacional. Para que vocês tenham uma ideia, existem hoje mais países associados à FIFA, a Federação Internacional de Futebol, do que a própria Organização das Nações Unidas. Nos últimos anos, o esporte vem ocupando espaço crescente na agenda pública, cada vez mais considerado como um direito social como outro qualquer. Você acha que esporte é lazer, por quê? Olha, eu acho que o esporte é lazer sim, porque além de ser uma forma de competição, as pessoas, pelo menos para mim, esporte é mais uma forma de diversão do que de competir com as outras pessoas. Eu acho que assim, o esporte, ele serve não só para você assim, fazer uma atividade física e tal, mas é mais para você confraternizar, se divertir. Você acha que esporte é lazer? Claro que sim. Por quê? Eu acho que todo mundo deve jogar bola, sempre faz bem para a saúde. Claro, correr, ser atleta. Esporte é lazer sim, mas eu acho que de um ponto de vista mais escolar, mais ligado aos estudantes, entendeu? Até mesmo para aliviar um pouco essa questão do estresse, principalmente em períodos vestibulares, o esporte é muito importante. Bom, esporte também é lazer, mas também é bom para a nossa saúde, né? Mas também tem que fazer algo que você goste.
Então, seria lazer, olhando por esse sentido, assim. Articulando o conceito de esporte com o conceito de lazer, é bom dizer que o esporte, em geral, faz parte da grande indústria do lazer e do entretenimento. O lazer também é um fenômeno que se gesta, conforme nós conhecemos, no final do século XVIII, com a própria artificialização do tempo do trabalho. Isso é, quando o modelo de produção fabril, esse modelo de produção das fábricas se organizou, houve um tempo de trabalho artificializado, também se gestou, na mesma medida, um tempo de trabalho, de não trabalho artificializado, que é o tempo em que os seres humanos ocupam para suas práticas de diversão. O profissional que se envolve com as práticas de lazer, as práticas de lazer, em linhas gerais, elas contemplam 5 interesses básicos, que vocês vão poder encontrar melhor descrito no livro do Arco. São os interesses físicos, os interesses artísticos, os interesses sociais, os interesses intelectuais e os interesses manuais. O ProJovem foi uma coisa que faltava na vida do jovem, foi uma coisa que veio na hora certa, para mim, pelo menos. Tive a oportunidade de fazer parte do projeto piloto do ProJovem. Isso aí, rapaziada, vamos começar a aula. Então, vamos passar um passe básico, o princípio do hip hop, 4 passes, que é top rock, up rock, footwork, freeze. Vamos dar início ao trabalho. Eu pude ter conhecimento de coisas que eu não tive acesso em toda a minha vida, como política pública, como aprender a reivindicar meus direitos, aprender conceitos de cidadania, dos meus deveres, dos meus direitos. E a partir daí surgiu o Arco de Esporte e Lazer no ProJovem, onde eu me identifiquei muito com esse Arco de Esporte e Lazer. E através desse arco eu pude conquistar o meu espaço aqui dentro da Diretoria de Esporte e Juventude, aqui no Geraldão. Tenho meus direitos trabalhistas e tenho uma vida legal hoje em dia. Uma vida que era a vida que eu acho que todo jovem da periferia quer, né? Um emprego, ter a sua dignidade. E a sociedade muitas vezes não oferece essa estabilidade de vida para o jovem. A cultura hip hop é uma das que resgata esses jovens e traz eles das ruas para uma atividade onde ele vai poder estar aprendendo uma arte e adquirir um conhecimento amplo, não só a dança pela dança, mas tem todo um processo de educação, tem um contrato de convivência que a gente faz com os jovens, com os alunos. O ProJovem é uma ideia de 1000 graus que, se o jovem colocar na cabeça que quer mudar, ele consegue. E eu sou uma prova viva disso aí. De qualquer ideia para qualquer público. Quando se fala em esporte e lazer, o universo de pessoas envolvidas pode ser o mais variado. Elas devem praticar atividades e, mais do que ninguém, estar incluídas em suas comunidades. Integração é uma palavra-chave, tanto no esporte quanto no lazer. E ninguém pode ficar de fora, hein? Crianças, jovens, idosos, homens, mulheres, todos devem praticar atividades de esporte e lazer. Trabalho no projeto Quali Vida, um projeto no qual existem vários espalhados no Rio de Janeiro. Eu trabalho no projeto Quali Vida número 32, que é o núcleo do Bugiú da Floresta Azul. É um núcleo que tem aula todos os dias, de segunda a sexta, buscando a melhoria da terceira idade, né? A gente trabalha desde alongamento, a flexibilidade, a parte também aeróbica dos alunos. São 2 professores, tem uma enfermeira, um supervisor, tem um coordenador. É um trabalho biopsicossocial. Trabalha a mente, a parte psicológica dos alunos, a parte de qualidade de vida e também a parte social dos alunos, onde eles estão meio que esquecidos por causa da terceira idade. A gente faz essa integração, a gente procura trabalhar o que eles fazem no dia a dia, para que haja uma melhoria na qualidade de vida deles. Cada aluno tem seus limites, então a gente tem que estar prestando atenção, tomando cuidados para que não haja nenhum problema durante a aula, né? Então a gente está sempre orientando, vendo os movimentos que estão sendo feitos certinho, tomando todos os cuidados, respeitando o limite de cada um. Muitos acham que a educação física é um lazer, uma brincadeira. É lazer
mas com profissionalismo. Você tem que saber trabalhar, tem que saber o que você está fazendo, você está lidando com outras pessoas. Então, se a pessoa faz a atividade errada, você está causando um problema a essa pessoa. Então, para quem está começando, quem tem esse interesse, tem que prestar muita atenção nisso. O esporte pode ser transformador não só na vida de uma pessoa, mas também para toda uma comunidade. Diversas ações podem provocar mudanças nas relações, na organização dos moradores, na autoestima. Exemplos é o que não faltam. Sou professor do Instituto Reação, Polo Tubiacanga e Polo Pequena Cruzada há 5 anos. O Instituto Reação é uma ONG que basicamente está trabalhando em cima do judô. Nós praticamos judô aqui em Tubiacanga toda segunda, quarta e sexta, no período da manhã de 9 às 11 e no período da tarde de 14 às 16 horas. A gente ajuda na educação das crianças. Eu acho que quem educa são os pais e nós fazemos um apoio paralelo a essa educação. A principal dificuldade que nós tivemos aqui na implantação do judô é para as crianças saber o que é o judô. Como, por exemplo, eles achavam que o judô era para brigar, bater, para derrubar na rua. Tinha criança que aprendia judô aqui no nosso dojo e fazia golpe lá fora. Agora não, agora quase todas estão conscientes que judô é feito aqui ou na competição. A parte física eu acho que é uma coisa que todo mundo sabe que melhora a parte física, o desenvolvimento da pessoa em si. E na parte psicológica, no caso, eu acho que melhora muito a responsabilidade que a criança tem. O que ela aprende aqui, ela vai levar para a sua parte se fizer outra atividade, ou vai levar para o colégio dela. E em relação à união da família, eu acho que é uma coisa bem grande também. Porque tinha mãe que de repente não falava com o filho, o pai não falava com a filha. Aí vindo para o judô, sentindo aquela união que nós temos aqui, eu acho que melhorou muito essa parte familiar também. Eu acho que o professor em si tem que ser sempre um exemplo para os alunos. E para trabalhar em projeto social, a primeira coisa tem que gostar de trabalhar em comunidade. Não é só trabalhar para ganhar dinheiro, para trabalhar fama, outro tipo de negócio. Tem que gostar de trabalhar em comunidade e gostar de trabalhar com criança. Eu consegui fazer uma família, uma amizade bem grande. Por isso que eu acho que trabalhar na parte social é união, é amizade. Aqui em Tubiacanga, nós temos 3 alunos fazendo educação física, inclusive um desses aqui, nosso amigo Anderson Santana, está fazendo educação física e futuramente ele vai ser aproveitado como monitor. A função do monitor é auxiliar o professor. Aí, com o tempo, quando ele estiver lá para o final da faculdade, a Reação tem um projeto também que ela começa a dar uma bolsa financeira para esse monitor e quando depois se formar, automaticamente, se for um bom monitor, claro, ele vai passar a ser professor e vai começar a receber como professor. Eu acho que a principal dica que eu dou para trabalhar em projeto social é fazer gostando da coisa, é se envolver mesmo com a comunidade, é gostar da comunidade, é fazer realmente com coração, com vontade de fazer. Agora, esporte e lazer se mobilizam para atividades que preservam as raízes culturais e respeitam a diversidade de formas de expressão. Nessa troca, o que não muda é a vontade de melhorar. A prática de atividades esportivas e de lazer são uma ótima chance para qualquer comunidade se unir em torno de um projeto comum. Pronto para acompanhar mais um exemplo? Eu faço parte da Associação Grupo Capoeira Martins e na capoeira, como todos nós temos um apelido, me conhece como Contramestre Bruce. Também faço parte da Associação Capoeira Martins. Como dentro do grupo, cada um tem que ter um apelido, né? O meu apelido é Cantor, né? Porque nós cantamos muito na capoeira. E estamos desenvolvendo um projeto também dentro da comunidade da Maré e agora trazendo esse projeto também aqui para a Vila Residencial, aqui na cidade universitária. Bom, o trabalho ele é socioeducacional. Nós trabalhamos com crianças, né, adolescentes, adultos, e o primordial é que essa criança esteja matriculada na escola. E não é só ensinar capoeira, nós fazemos também o papel de formar cidadãos. Então nós incentivamos que as crianças elas respeitem o próximo, o familiar, né, e toda a sociedade. Muita gente fala assim que a capoeira veio da África, né, lá de Angola para cá, e não é que é na verdade, isso é fato. E o que acontece é o seguinte, dentro da capoeira hoje, já em pleno século XXI, nós passamos para os alunos, né, a verdadeira história da capoeira, de onde surgiu, como surgiu, quem foi que trouxe, quem foi o percussor da capoeira,
né? Até porque se fala muito que a capoeira é patrimônio brasileiro, né? Mas na verdade tem um pedacinho lá na África, né? Tem um pedacinho nosso lá na África que trouxe para cá. Ganga Zumba, outros demais aí, Zumbi, já naturalizou brasileiro já aqui em Pernambuco, né? Então quando nós olhamos para falar da cultura, quando se fala do candomblé, quando se fala do samba, quando se fala do Bumba Meu Boi, também nós falamos da capoeira. E já faz parte da cultura brasileira, então nós passamos isso para o aluno. O aluno ele também tem que entender de onde vem a capoeira, né? O porquê o nome capoeira, o porquê. Muitas das vezes foi até discriminada na década de 60, de 50. O capoeirista ele era considerado como um vagabundo, né? Era um pilantra. Falou que era capoeirista, pode prender, meu irmão. Né? Tem uma história da Madame Satã, pessoal dos Arcos da Lapa, né? Os capoeiristas que viviam naquela época ali, pessoal do Pelourinho da Bahia. Então hoje já foi Getúlio que ele assinou dizendo que a partir daquela data que ele tinha assinado, a capoeira passou a ser esporte nacional. Nós já tivemos oportunidade de ter alunos completamente rebeldes, né? Sem querer estudar, sem querer ter aquele compromisso. E através mesmo do ritual, da tradição da capoeira, que tem uma regra a ser seguida, a gente consegue fazer com que esse aluno compreenda que ele depende do outro. Então, se não houver esse sincronismo, não tem o jogo da capoeira e ele acaba adaptando isso para a sua vida e fazendo com que ele se torne até exemplo para outros alunos dentro da comunidade, para outras pessoas. Esse companheirismo é porque ele não é um só, ele é um grupo, né? O capoeirista ele não é um só, ele é um grupo dentro de uma sociedade. Isso se reflete na escola, em casa, no curso, no trabalho, onde ele estiver. Então, quando o jovem chega para treinar, que tem aquele certo desprezo em casa e dentro da academia ele encontra aquele aconchego, né, aquele companheirismo, ele se sente até melhor. Seja dentro de comunidade, dentro da academia, dentro de clube, a didática é a mesma para todos os lugares. Nós vamos fazendo essas atividades lúdicas, mostrando alguns golpes básicos da capoeira, né? Mostrando para eles que tudo também surge através da ginga. E no decorrer do ano nós vamos fazendo rodas, né? Onde convidamos pessoas de outros grupos, outros capoeiristas. E tem o nosso evento anual que chama-se Batizado e Troca de Graduação. E aí sim nós avaliamos também o aluno, né? O nível dele, o que ele aprendeu nesse decorrer de tempo, que vai de 6 meses a 1 ano, né? Para ele pegar a primeira graduação, que é um cordelzinho verde pela nossa Federação de Capoeira e Desporto do Rio de Janeiro. E até as rodas, né, que é feita mensalmente, né? Tem uma forma também de integração, de conhecer outros grupos, outros capoeiristas de outros grupos, né? E conhecer outros mestres de outros grupos. Então, quando acontecem essas rodas de capoeira, qual é a função e o fundamento? É trazer outros capoeiristas para que haja uma integração, né? Entre os grupos de capoeira, né? Meu grupo. Então, para saber que há capoeirista naquele local. Então, as rodas também funcionam dessa forma, para que o pessoal venha se confraternizar nas rodas de capoeira. O importante é manter viva a chama da capoeira, né? Treinem bastante, procurem saber do fundamento, da história, de todo o seu contexto, do mestre em si que está te ensinando. Já conseguimos fazer que a capoeira seja agora esporte nacional, né? E agora esporte complementar, mas ainda falta a nossa capoeira aqui do Brasil, a capoeira brasileira, ser conhecida como um esporte olímpico, que é o que está faltando agora, né? Vai ter as Olimpíadas aí, vai vir outros eventos esportivos, e a nossa luta é essa, que a capoeira aqui brasileira passa a ser agora não só patrimônio nacional histórico, mas também agora esporte olímpico. Nos últimos anos, o Brasil vem sendo incluído como rota de eventos esportivos internacionais. Nossos atletas vêm se destacando em diversas modalidades esportivas, conquistando títulos e batendo novos recordes. Não só no futebol, mas também no vôlei, na natação, no atletismo, na ginástica olímpica, temos alcançado posição de destaque. E este cenário atual é uma ótima oportunidade para você que está começando na área de esporte e lazer. Nós fazemos um evento esportivo. Nós temos a obrigação de entregar em 2016 os melhores eventos esportivos possíveis, né? Para que os atletas venham aqui ao Rio de Janeiro
tenham os seus locais de competições de acordo com as regras, os regulamentos de cada uma das federações internacionais, mas mais do que isso, que a gente crie um ambiente onde esses atletas possam desenvolver, né, as suas performances da melhor forma possível. Então, quer dizer, criar um ambiente onde o atleta se sinta motivado para competir, onde ele se sinta bem para competir e faz com que os resultados técnicos sejam resultados muito bons. A outra coisa que a gente diz que é verdade, né, como um grande legado dos Jogos, é a formação de mão de obra, né, de profissionais, a qualificação de profissionais no setor, da área de esportes. O Brasil ainda é um país jovem, né, jovem no sentido literal da palavra, mas quando a gente fala de esportes, a parte de administração esportiva aqui no Brasil, ela ainda é embrionária. Então, eu acho que os Jogos criarão a oportunidade de alavancar vários cursos, né, criará várias oportunidades para os profissionais da área de gestão esportiva, não só da área técnica, né, porque a gente conhece muito mais o que acontece no campo de jogo com os treinadores, com os técnicos, com os preparadores físicos, com os médicos que atuam junto com as equipes, do que os que ficam nos bastidores. E esses, para mim, são os maiores responsáveis pelo bom desempenho do esporte ou mau desempenho do esporte, né? Porque passa pela gestão esportiva tudo o que acontece depois. Então, se você tiver uma federação, um clube, uma confederação bem estruturados na sua área administrativa, certamente a parte técnica também será muito boa, porque os gestores terão a visão profissional de como se deve fazer a prática esportiva. Os Jogos também proporcionarão a oportunidade para milhares de jovens buscarem no esporte um meio, né, de sair de uma situação de vida e tentar buscar algo melhor. Em qualquer lugar que você faça ou que você promova a prática esportiva de forma organizada, sem dúvida nenhuma, talentos surgirão. Esse não é o problema. O problema é o que fazer com os talentos que surgem desses projetos. Então, e aí é que eu digo, a gente tem que falar novamente da preparação, da capacitação dos profissionais que cuidam desses projetos. A Prefeitura, o Estado, as ONGs, todas essas entidades, né, governamentais ou não, elas fazem um excelente trabalho. Eu acho que o que a gente precisa é tentar, de repente, amarrar tudo isso, em vez de nós corrermos de forma, né, desordenada, cada um para um lado, tentar juntar tudo isso, juntar forças e caminhar num sentido só. Então, é isso, pessoal. Ficamos por aqui, mas lembre-se, esse arco ocupacional é apenas um primeiro passo na sua carreira na área de esporte e lazer. Até uma próxima. Tchau! No momento em que estamos encerrando esse vídeo, eu gostaria de reforçar a necessidade de dedicação, de estudo, de envolvimento com seriedade. Em muitas oportunidades, os temas esporte e lazer soam para alguns como uma prática mais fácil, uma prática mais leve, uma prática menos descompromissada. Como procuramos ressaltar, esporte e lazer são elementos, são objetos, são fenômenos muito sérios e que requerem de nós um enorme envolvimento, uma enorme seriedade no trato. Estamos seguros que vocês vão se desempenhar muito bem nas suas atividades laborais e contribuirão para um novo olhar sobre a prática esportiva, sobre a prática de lazer, que em última instância significará contribuir para um novo olhar sobre a sociedade brasileira, que tanto precisa do nosso empenho, o nosso esforço para superar definitivamente as desigualdades sociais que ainda imperam nesse país. Boa sorte na tarefa de vocês, felicidade!
Música